Vamos pensar na seguinte situação. A gaveta de uma escrivaninha está fechada e tem uma caneta lá dentro. Certo? O objetivo é simplesmente pegar essa caneta. O que precisa ser feito primeiro? Bom, é preciso abrir a gaveta. Exato. Parece um detalhe óbvio, né? Quase banal do nosso cotidiano. Mas essa pequena sequência de ações, essa ordem estrita de como as coisas devem acontecer no mundo físico, ela carrega a essência de algo muito maior. É a base da lógica pura. Isso, e é com esse pensamento que a gente dá as boas-vindas a quem está acompanhando a nossa imersão profunda de hoje. Aqui no Braincast, a nossa análise vai desbravar esse universo fascinante que é o pensamento computacional e a lógica de programação. É um prazer iniciar mais essa jornada. E o que chama muita atenção logo de cara é como a gente subestima a complexidade estruturada dessas nossas ações diárias, sabe? Quando a gente traz esse mesmo rigor para o universo da tecnologia, a percepção de como os sistemas funcionam muda completamente. Não é sobre mágica, é puramente sobre estruturação. Totalmente. E para guiar essa nossa conversa hoje, a gente reuniu uma bibliografia, assim, incrivelmente rica. Muito boa mesmo. Nós estamos baseando essa análise em livros fundamentais. Tem o Lógica de Programação, dos autores Forbelloni e Ebers Pecher. Tem também os materiais da coleção Comece a Programar, da Casa do Código. Que inclui aquele livro ótimo sobre Portugal. Isso, da Joyce Mendes e do Rafael Muniz. Além disso, a gente trouxe conteúdos universitários impecáveis do IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, cadernos de exercícios da Boson Treinamentos. E a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, o aclamado livro Código Limpo, o famoso Clean Code, para a gente mergulhar nos conceitos de engenharia de software. É uma seleção que cobre desde a fundação mesmo até o teto da construção de software. E o objetivo central dessa nossa análise de hoje é muito claro. A gente quer desmistificar a programação. Sim, porque tem um estigma aí, né? Tem um estigma muito forte na cultura pop de que desenvolver software é um dom místico, que é restrito àquelas pessoas que conseguem digitar símbolos incompreensíveis num terminal escuro numa velocidade vertiginosa. Tipo cena de filme de hacker. Exatamente. Mas a literatura técnica mostra um cenário totalmente diferente para a gente. Programar é, na verdade, a arte de encadear pensamentos de uma forma coerente para resolver problemas reais. Vai desde ter uma ideia puramente abstrata até escrever um código que, no fim das contas, precisa ser elegante e sustentável. E vamos analisar isso por partes, porque tem um dado nos slides do IFCC que me deixou assim, chocado. Eu sei qual é. Ele contraria o senso comum da maioria de quem tenta entrar na área de tecnologia. É um gráfico sobre a composição estrutural de um software. Sabe qual é a porcentagem que a linguagem de programação em si, a famosa sintaxe, o inglês, os parênteses, ocupa? Apenas 10%. 10%. É um número que muda a perspectiva de qualquer estudante, né? 10%. E isso levanta a questão natural. Onde estão os outros 90% de todo esse esforço e complexidade? Pois é, e o material do IFSC divide esse resto perfeitamente. 30% é a lógica de programação. Outros 30% são os algoritmos. E os 30% finais ficam com as estruturas de dados. O que nos diz muito sobre como o ensino de tecnologia costuma ser abordado de forma invertida, sabe? Sim, a impressão que dá é que focar todo o esforço inicial, tipo, em decorar como se escreve um comando específico em Python, em Java, é começar pela menor fatia do bolo. Exato. É focar na ferramenta e esquecer da fundação. E é por isso que as taxas de frustração de quem está aprendendo a programar são tão altas. A pessoa trava na ferramenta. Trava. Para entender o quadro completo, a gente precisa descer para o nível das definições básicas que os autores trazem. O livro do Forbelloni, por exemplo, ele vai buscar as raízes da lógica antes mesmo de existir computador. Olha só. Ele define lógica como a correção do pensamento. É a ciência que dita as regras do pensamento correto, sabe? A técnica de colocar ordem na razão para atingir um objetivo. Filosoficamente falando, seria a arte do bem pensar. Perfeito. A arte do bem pensar. E a lógica de programação seria então pegar esse uso rigoroso das leis do pensamento e direcionar isso para uma máquina. Exatamente. Porque, ao contrário de um ser humano que consegue entender o contexto de uma ordem meio mal dada,
O computador não tem essa malícia. Ele precisa de uma clareza absoluta. Inquestionável. E é nesse ponto que aquela segunda fatia do gráfico entra em cena. Os algoritmos. Se a lógica é a capacidade de pensar corretamente e estruturar o raciocínio, o algoritmo, segundo o IFC, é o procedimento computacional bem definido. É a receita de bolo. Isso, a receita passo a passo. O algoritmo pega aquela lógica abstrata e transforma numa atividade concreta. Ele recebe os dados, que é a entrada, processa tudo isso e entrega um resultado, a saída, para resolver aquele problema inicial. Gigantesco em mapear um problema do mundo real. Né? Porque o mundo real é caótico. Muito caótico, cheio de exceções, de ambiguidades. E aí pegar isso e transformar em dados puros que um algoritmo consiga processar, a carga cognitiva mental para estruturar o que entra, como é transformado e o que sai é o verdadeiro desafio do pensamento computacional. É o coração da engenharia. E é exatamente por causa dessa alta carga cognitiva que as fontes batem na tecla de que não se deve misturar o aprendizado de algoritmos com o aprendizado de sintaxe logo no primeiro dia. Sobrecarrega, né? Totalmente. A memória de trabalho do nosso cérebro tem um limite. Se a pessoa está gastando 80% do esforço mental tentando lembrar onde colocar um bendito ponto e vírgula... Ou se a chave fecha ali ou na outra linha. Pois é. Aí sobra muito pouca energia para resolver o problema lógico em si. O processo de transformação de dados fica comprometido por essa barreira do idioma da máquina. Então, se o desafio é treinar a mente para construir esses caminhos lógicos, mas sem esbarrar logo de cara nessa complexidade do inglês e dos símbolos, como é que a literatura sugere que a gente faça isso? É aqui que entra uma sacada muito boa da Casa do Código, que é o Portugal. O Portugal, eu achei esse conceito fascinante. Ele funciona como uma pseudolinguagem. A premissa é genial na simplicidade dela. Ele tira a barreira do idioma estrangeiro e daquela sintaxe punitiva. Ele permite que quem está começando a estruturar sistemas use palavras do nosso vocabulário, em português mesmo, para desenhar a lógica. Então, ao invés da pessoa ficar lutando com chaves e parênteses de um comando em C só para criar uma condição, ela foca na estrutura pura. Ela escreve se acontecer isso, se não aquilo. Exato. Ou quando precisa criar laços de repetição para varrer uma lista, ela usa termos diretos como para ou enquanto. E o interessante é que as fontes mostram que essas estruturas de controle são universais. O pensamento computacional se apoia nelas em qualquer linguagem do mundo, seja em português ou em código de máquina. O que corrobora muito a abordagem prática que a Boson Treinamentos defende, sabe? A teoria da lógica só ganha tração na nossa mente quando tem atrito com a realidade. Tem que sujar as mãos. Tem que sujar as mãos. Desenhando fluxograma, declarando variável no papel mesmo, ou naqueles ambientes simulados, tipo Portugal Studio, criando algoritmos de verdade para resolver pequenos quebra-cabeças lógicos. Não dá para aprender a nadar só lendo um manual sobre a água. É preciso construir o algoritmo, colocar para rodar e ver onde a lógica falha. E ver falhar é a melhor parte do aprendizado. E essa fase de testes inclui algo muito importante que as fontes mais avançadas chamam de lidar com as condições de limite. Que seria testar os extremos, certo? Isso. É prever os cenários onde o sistema geralmente quebra. Por exemplo, o algoritmo está lá esperando receber um número positivo para calcular a umidade. Mas o que acontece se ele receber um número negativo? Ou pior, uma letra? Ele trava. Trava. Então, treinar a mente para prever esses furos usando o Portugal cria um alicerce muito robusto. Quando essa base está sólida, a migração para as linguagens de mercado, como Python, PHP, Java, vira só um trabalho de tradução. Não é mais um reaprendizado de como pensar. É só olhar no dicionário qual é a palavra equivalente. Exatamente. Tá, mas aí vamos avançar para o próximo estágio. O Portugal ajudou a gente a escrever a receita. A lógica está mapeada, o código foi traduzido para Python, por exemplo, e o programa finalmente rodou na tela sem dar erro nenhum. O famoso funcionou. Funcionou. A tendência natural de quase todo mundo é dar o trabalho como concluído, fechar o arquivo e ir para a próxima tarefa. E é exatamente esse o instinto comum na indústria. E é aí que nascem os maiores desastres de software. Olha aí o perigo. Focar só em fazer o código funcionar gera o que a gente chama de código macarrônico ou dívida técnica. E é aqui que a gente entra nos conceitos do livro Código Limpo. O Clean Code. Isso.
O material usa uma metáfora da construção civil que ilustra isso muito bem. Imagina que um prédio inteiro foi projetado com uma arquitetura moderna, linda. Mas aí, ao caminhar pelo saguão, a gente percebe um azulejo levemente torto. Depois, uma porta que raspa no chão toda vez que vai fechar porque as dobradiças foram colocadas com pressa. São detalhes que, olhando isoladamente, não vão fazer o prédio desabar. Mas quando você soma tudo isso, destrói o valor da obra. Destrói a experiência de quem está ali dentro. Perfeito. A literatura argumenta que no desenvolvimento de software, essa desorganização interna, essa complexidade desnecessária, ela suga a produtividade das equipes. Um sistema cheio de portas que não fecham direito deve tornar qualquer alteração no futuro um verdadeiro pesadelo. Vira um campo minado. A base de código vai ficando rígida, frágil e muito propensa a dar falha em cascata. Você mexe numa coisa aqui, quebra outra lá do outro lado. E como é que resolve isso? Porque a resposta para combater esse caos, imagino eu, não é colocar mais tecnologia em cima. Não, de jeito nenhum. A resposta é aplicar filosofia e disciplina. O livro traz para o desenvolvimento de software a filosofia dos 5 S's. Aquela mesma que surgiu no Japão para a indústria, o Lean? Essa mesma. A base da manufatura enxuta. Que interessante. E como é que uma filosofia de chão de fábrica se aplica dentro de um editor de código de computador? O que é manter a mesa de trabalho arrumada no digital? É uma adaptação quase que literal e muito eficaz. Vamos lá. O primeiro S é o Seiri, que é a organização. No código, isso significa olhar para o sistema e remover tudo que é código morto, sabe? Aquela variável que ninguém usa mais. Isso, funções obsoletas, comentários inúteis. É saber o que realmente pertence àquele escopo e jogar fora o resto. O segundo é o Seiton, a arrumação. Que seria colocar cada coisa no seu lugar. Exato. Organizar as pastas, os arquivos, garantir que cada pedaço de código esteja exatamente onde outro desenvolvedor esperaria encontrar. E o terceiro? O Seizo, que é a limpeza. No dia a dia do programador, isso é o ato contínuo de refatorar. Ou seja, você melhora a estrutura do código rotineiramente, sem mudar o comportamento dele. É ir varrendo a sujeira diária. Entendi. E imagino que isso só se sustente com os 2 últimos passos. Com certeza. O Seiketsu, que é a padronização. É a equipe sentar e concordar com regras claras de formatação, de como nomear as coisas, para parecer que o sistema inteiro foi escrito por uma única pessoa, mesmo tendo 20 trabalhando nele. E, finalmente, o Shitsuki, que é a disciplina. A disciplina de não deixar essa cultura de qualidade morrer só porque o prazo está apertado ou o mercado está exigindo entrega rápida. Perfeito, essa é a base de conduta. Mas o livro ainda vai além e traz a visão de algumas lendas da computação sobre o que é de fato um código limpo. Tem aquela citação do Bernie Strostrup, né? O criador do C++. Tem, e a visão dele é bem direta. Ele argumenta que um código limpo tem que ser elegante e eficiente. A lógica tem que ser tão óbvia, tão clara, que se torna difícil esconder um bug ali no meio. Fica transparente. Isso, e a regra de ouro dele é maravilhosa. O código limpo faz apenas uma coisa bem feita. O foco numa única responsabilidade é fundamental. Outra definição que me chamou muita atenção nas fontes vem do Ward Cunningham, que é um dos pioneiros da programação extrema. Ele traz uma leveza muito legal para a engenharia. O que ele diz? Ele diz que a leitura de um código limpo tem que transmitir a mesma sensação de ler uma prosa bem escrita. Um bom texto, sabe? Nossa, muito bom. Quando o programador abre um módulo para ler, aquilo se apresenta exatamente da forma como ele esperava. Não tem armadilha lógica escondida. A leitura flui porque quem escreveu pensou no próximo humano que ia ler. E para garantir que essa leitura flua como uma prosa, o Clean Code destaca as regras de design simples do Kent Beck. E a que ele mais defende é a ausência total de duplicação de código. O famoso copia e cola. Por que isso é tão grave na prática? Qual é a consequência real para o sistema? A duplicação quase sempre nasce do medo ou da pressa, né? Um desenvolvedor precisa colocar uma nova função no sistema. Aí ele acha um bloco de código antigo que faz quase o que ele quer. Mas ele tem medo de mexer ali e quebrar o que já funcionava. Exatamente, ele tem pavor. Então o que ele faz? Ele copia aquele bloco, cola em outro arquivo e faz as pequenas mudanças que precisa. Resolvido o problema. Só que não.
Um insight do Kent Beck é que cada vez que você duplica um código, você falha em expressar uma ideia. Uma regra de negócio que deveria existir num lugar só, centralizado, agora vira um fantasma espalhado pelo sistema. E aí, se a regra mudar lá na frente? Alguém vai ter que lembrar de caçar e alterar todas as 20 cópias perdidas. Se esquecer de uma, nasce um bug crítico no sistema. A duplicação representa, então, uma oportunidade que a pessoa perdeu de criar uma abstração clara. Exato. E conectando com essa ideia de expressar conceitos de forma clara, tem um debate nos textos muito rico sobre usar comentários no código. Porque, historicamente, muita gente aprende que comentar todas as linhas é uma boa prática, né? É, o que a gente mais ouve no começo. Mas o livro inverte essa premissa de um jeito até meio agressivo. Inverte totalmente. A seção sobre distinções significativas mostra como os comentários são muitas vezes usados como um pedido de desculpas por um código mal escrito. Tipo um curativo. A pessoa cria variáveis com nomes confusos, faz uma lógica toda enrolada e, para compensar a bagunça, escreve um parágrafo inteiro de texto tentando explicar o que aquilo deveria fazer. E qual é a regra de ouro do livro para isso? A regra é: não gaste o seu tempo escrevendo comentários para explicar uma zona. Invista esse tempo limpando a zona. O código precisa se explicar sozinho. E a ferramenta principal para ele se explicar são os nomes. Os nomes das variáveis, das funções. A literatura bate muito na tecla de usar o vocabulário do domínio do problema. Como assim? Por exemplo, se o software que você está construindo é para gestão de um hospital, os nomes dentro do código devem refletir a rotina médica: paciente, leito, prontuário, alta. Faz todo sentido. Se não tem um motivo muito técnico para usar um jargão de computação, você tem que usar a linguagem de quem vive o problema. De um jeito que até um administrador do hospital conseguiria olhar para a estrutura básica e intuir para onde a informação está indo. Nomes significativos são os verdadeiros narradores do sistema. E chegar nesse nível de clareza não acontece na primeira tentativa. Tem uma analogia no material que compara isso com escrever uma redação. O rascunha, né? Isso. Quando a gente escreve um artigo, o primeiro rascunho é sempre meio bagunçado. As ideias estão lá, mas a estrutura está fragmentada. O processo real acontece na revisão, na hora de cortar os excessos e polir. Com software é idêntico. Você escreve um código provisório, focado só em fazer a máquina processar a lógica inicial, cobrir os limites, e quando a base funciona, aí sim começa o trabalho de lapidação. Aplicando o 5S, removendo as duplicações, escolhendo nomes melhores. E assim a gente consegue enxergar o ciclo completo, sabe? Aquela lógica rudimentar de abrir a gaveta que a gente falou no começo, ela amadurece. Vira um algoritmo sistemático, é testada no Portugal, sem amarras. E quando ganha vida numa linguagem real, exige ser refinada até virar uma história bem contada. O que nos leva a pensar sobre a utilidade de tudo isso fora da bolha da tecnologia. Porque essa compreensão estrutural não serve só para programador. Num mundo afogado em informação, saber quebrar problemas grandes em partes menores é uma ferramenta de sobrevivência. É um modelo mental para tomada de decisão na vida, na carreira, transcende a máquina, totalmente. Totalmente. E se a gente olhar para o futuro com base nisso tudo? Aqueles dados do ISC mostraram que a sintaxe, o ato de digitar, é só 10% do ecossistema, certo? Certo. 90% é a resolução lógica e estruturação. Pois é. E isso deixa uma reflexão intrigante sobre o futuro do nosso trabalho. Com a evolução explosiva das inteligências artificiais generativas, a gente está vendo sistemas que escrevem sintaxe quase instantaneamente. Traduzem de uma linguagem para outra em segundos. Exato. Se no futuro a máquina assumir totalmente a tarefa de digitar esses 10% da linguagem formal, a barreira técnica do idioma acaba. E o que vai sobrar no centro do desenvolvimento? O que vai sobrar é puramente a nossa capacidade de raciocínio. Se a inteligência artificial virar o compilador universal, será que todos nós vamos virar programadores no sentido mais essencial da palavra? É a grande questão. Não por saber memorizar comandos em C++, mas porque a única habilidade insubstituível vai ser a de entender um problema real, desenhar a lógica e contar essa história de forma tão clara que até a máquina saiba o que construir. É uma mudança de paradigma enorme. Fica aí essa reflexão profunda sobre o futuro do pensamento para quem acompanhou a gente hoje. Foi uma discussão fantástica. Com certeza.
Um superpoder para o futuro. É isso. Até a próxima imersão profunda, pessoal!